Amanda, André Lopes, André Luiz, Bianca, Camila, Claudecir, Rei, Emerson, Fábio, Felipe, Fernanda, Gisele, João Rafael, Jonas, Zé Alberto, Júlia, Lucas, Luiz Antônio, Michele, Patrick, Pedro Almeida, Pedro Felipe, Thaís, Thales, Valéria, presente. valeu, hein? Bem, todo mundo abriu o seu estúdio, hein? Tudo bem. Lembrando, vocês precisavam ter baixado lá a DLL do MySQL, né? DLL do MySQL. Vou pedir para vocês baixarem mais um arquivinho lá, que é esse arquivo aqui, ó. Dentro da parte de programação para a internet, tem esse arquivo aqui, ó, classe de mapeamento. Classe de mapeamento, só baixar esse arquivo aí, que é o market.zip. Market.zip e a DLL. Entendeu?
na programação para a internet. Bem, como é que a gente vai trabalhar aí? A gente vai ter uma camada de visualização, que são os ASCII-X. Isso aqui vai ficar dentro da pastinha páginas. Para as páginas acessarem o banco de dados, a gente vai precisar fazer o quê? Trabalhar com classes. Essa parte de classes é a parte de modelagem. Então a definição de uma classe fica aqui dentro. Para fazer acesso ao banco de dados em si, a gente vai criar uma outra pasta, que é persistência. Dentro dessa persistência, a gente vai ter classes de controller. E isso daqui acessa o banco de dados. Beleza? Então a gente tem basicamente essas camadas aí. Como é que funciona? Uma aplicação, para ela acessar o banco de dados, ela precisa passar algumas informações. Quais são essas informações? Qualquer aplicação para acessar um banco precisa passar qual que é o servidor, data source, qual é o banco de dados, qual é o usuário e qual é a senha. Então, para acessar o banco de dados, uma aplicação precisa passar essas informações. Qual que é o servidor, qual que é o banco de dados que a gente vai estar acessando e qual usuário tem permissão para fazer aquilo ali. Beleza? Isso daqui a gente dá o nome de string de conexão. String de conexão. Essa string de conexão fica na aplicação e com essa string as classes conseguem acessar o banco de dados. Beleza? Beleza? Isso para qualquer tipo de aplicação, não só .NET, mas qualquer uma. Qualquer aplicação acessa o banco de dados através de uma string de conexão. Além disso, para você acessar o banco de dados, o player do banco de dados, precisa disponibilizar um driver. Então a gente acessa o banco de dados normalmente através de um driver. Esse driver de conexão, no nosso caso, é uma DLL. Beleza? Então, para acessar uma SQL, a gente precisa da string de conexão para saber qual que é o banco de dados, qual usuário tem permissão e do driver. Beleza? Para acessar o Postgres, mesma coisa, eu troco a string de conexão, troco a DLL e eu acesso o Postgres. Para acessar o via SQL Server, eu não preciso de uma DLL, por quê? Porque ela já está embutida no framework. Para acessar um Oracle, eu preciso. Para acessar um Access, eu não preciso. Então vai depender do banco de dados, tá? Mas ou essa DLL ela está embutida já no framework, ou a gente tem que colocar essa DLL para funcionar. Beleza? A gente chama de driver DBC? Não ODBC. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando mais com OLDB. Beleza? Porque a conexão OLDB ela é mais direta do que o ODBC. ODBC, quando você faz uma conexão ODBC, ele abre um OLDB para acessar o banco. Então você tem dois níveis. Isso se torna mais lento. Beleza? Então no nosso caso são conexões OLDB. Beleza a ideia? Então a gente tem página, classes, persistência e banco de dados. Para acessar o banco, driver e string de conexão. Belezinha? No nosso caso hoje, a gente vai estar trabalhando com uma herança, que foi o que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai fazer uma herança, né? Na verdade é uma sequência de passos aí. A gente vai fazer herança, associação para um para N e N para N. Aí a partir daí a gente consegue fazer qualquer sistema, tá? Todo mundo baixou o Mapped aí? Todo mundo baixou o Mapped? Mapped.zip, dentro um arquivo só, Mapped.cs. E a DLL. Onde que vai entrar esse Mapped? Como é que funciona o negócio? Para minha camada, quem vai acessar o banco de dados é esse cara aqui, ó. Beleza? Quem acessa é esse cara aqui. Você numa página, apertou no botãozinho, você provavelmente está manipulando um model e um controller. Beleza? O controller é que tem acesso direto ao banco de dados. Para cada método que a gente for criar, a gente precisa abrir conexão e fechar
fechar a conexão com o banco de dados. Então imagine que você tem na sua aplicação 3 classes. A gente vai fazer hoje: pessoa, aluno e professor. Para cada uma delas, a gente vai criar alguns métodos. Os métodos que normalmente a gente cria, que é o CRUD, a gente vai criar o método insert, o método update, o método delete, select all e select. Então esses são os métodos que a gente tem que criar basicamente para cada classe. Beleza? Imagina que você tem 3 classes, 15 métodos. Em cada método você abre a conexão e fecha a conexão. Nessa abertura de conexão, eu preciso passar a string de conexão. A gente está trabalhando aqui num banco de dados local. Então o nosso servidor é localhost, né? O nosso servidor ele é localhost. Quando eu pegar a minha aplicação e subir ela para a internet, eu tenho que trocar o servidor. Ao invés de ser localhost, eu vou passar um IP. Sei lá, 192, 168, 0 e alguma coisa. Eu preciso trocar. Então, ao invés de abrir todas as classes, todos os métodos e ir trocando, não. A gente vai ter um arquivo, que é o mapped. Esse arquivo vai nos permitir trabalhar com uma conexão de forma mais centralizada. Se eu for trocar o banco de dados, eu troco DLL, troco string de conexão e troco um arquivo, ao invés de ficar trocando todas as minhas classes. Beleza? Então o mapped aqui, ele é um arquivo só, é como se fosse um módulo, né, que vai nos permitir, vai dar facilidade para manipular o banco de dados. Além disso, esse mapped, ele já está implementando aí também a parte de proteção e injeção SQL, que é o principal ataque hoje para aplicações web. Então, duas vantagens do mapped: maior facilidade na troca de banco de dados, seja na troca do banco de dados em si, né, do player, ou na troca do servidor, por exemplo. E a segunda, proteção e injeção SQL. Beleza? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês baixarem esse arquivinho aí. Perguntas? Então vamos criar uma aplicação aqui. File, new website. File, new website. Eu vou criar aqui um novo. File, new website. 3.5, ASP.NET Website. C#, vai criar DB aí. O nome desse cara vai ser Web Herança. Web Herança. E dá um OK. Bem, dentro da Solution Explorer, vocês vão criar aí app code. Então tem a Solution aí, ó. App code, dentro dela classes, persistência. Eu vou criar aqui dentro também administrativo e administrativo. No mesmo nível de app code, páginas, administrativo. Então essa é a estrutura que vocês precisam criar aí, ó. app_code. Isso aqui, obviamente, vai ficar no mesmo nível de app_data. Beleza? app_code, classes, administrativo, persistência administrativo, páginas, administrativo e oi? Oi? Não. Já tem a solução aqui, ó. A solução está aqui. Você vai chegar aqui e vai dar new folder, app code. Então,
aquele C, 2 pontos, alguma coisa lá. Debaixo dele eu tenho que criar essas pastas aqui, ó. Nessa estrutura aqui. Copy code. Todo mundo criou essas pastinhas aí? Todo mundo? É importante falar, tá? Se alguém não falar, eu vou continuar. Mesmo nível de classes. Olha aqui, ó, classes e persistência. Todo mundo? No mesmo nível de classe de persistência. Não tá no mesmo. Segredo administrativo é a nova pasta, né? Lá em cima. É classe, administrativo. Essa hierarquia aqui, ó. Acabou quase. Tudo bem. A gente vai criar aí, deixa eu só apagar esse negócio aqui. Bem, a gente vai criar uma classe para mapear pessoa, aluno e professor. Beleza? Aluno e professor vão herdar pessoa. Então, dentro de classes, administrativo, botão direito em administrativo, adicionar um novo item. Adicionar um novo item. Dentro de classe administrativo, adicionar um novo item. Classe, essa classe, o nome dela é pessoa. Pessoa adicionar. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que definir, o que é? Namespace. Então, namespace vai ser Patec, ponto. Web, herança, ponto. Classes, ponto. Administrativo. Então, Patec, web, herança,
administrativo. Na linha de baixo, abriu chave e lá embaixo fechou chave. O tamanho da fonte aí tá bom? Tá bom. Então, namespace, patente, web herança, classe administrativa, abriu chave, fechou chave. Beleza? Bem, aqui está o construtor. Em cima do construtor, a gente vai definir algumas propriedades. Então, em cima do construtor, o construtor está aqui, ó, banco, pessoa. Em cima do construtor, a gente vai definir algumas propriedades. Quais são as propriedades que esse negócio vai ter? Então, vai ter prop, int, código, prop, string, nome, prop, string, CPF, prop, date, time, data, nascimento. Beleza? Lembrando, toda propriedade começa com maiúsculo. Toda propriedade começa com maiúsculo. Beleza? Fez isso daqui, Ctrl Shift B. Compila a aplicação para ver se não tem erro. Ctrl Shift B, compila a aplicação. Ctrl Shift B, ou então build website. Sem erro, beleza? Todo mundo? Peraí. Todo mundo? Ctrl Shift B. Mais uma coisa. Essa classe, ela vai ser uma superclasse para aluno e professor. Eu posso instanciar um aluno, criar um aluno, cadastrar um aluno. Eu posso instanciar um professor, cadastrar um professor. Tem por que eu cadastrar uma pessoa no meu banco de dados, na minha aplicação? Não tem. Então eu não posso permitir que o programador instancie uma pessoa. Beleza? A gente vai ter uma herança que é o seguinte. Vai ter aqui pessoa. De pessoa a gente tem aluno e professor. Beleza? No meu banco de dados eu posso cadastrar um aluno e posso cadastrar um professor. Só que não tem por que eu cadastrar uma pessoa. Pô, a pessoa vai logar no meu sistema e vai ter acesso aqui. Não sei. Então ela tem que logar como aluno ou logar como professor. Então eu não posso criar uma pessoa. Se eu não posso criar uma pessoa, essa classe ela tem que ser abstrata. Uma classe abstrata não pode ser instanciada. Beleza? Então a gente vai colocar. Então, ali ó, na definição da classe, public class pessoa, a gente vai colocar public abstract class pessoa. Public abstract class pessoa. Beleza? Todo mundo? Tudo bem. Próxima classe. Próxima classe. Dentro de administrativo, onde tem pessoa, botão direito, novo item, nova classe, aluno. Aluno. Classe, aluno. Nova classe, aluno. Mesmo namespace. Então, para não ter zica aí, Ctrl-C, Ctrl-V. Mesmo namespace. Beleza? Então, mesmo namespace. Abriu
FATEC, Web Herança, classe administrativo. Não fica com dó de dar Ctrl+C e Ctrl+V não, beleza? Eu sei que você gosta de digitar, mas dá Ctrl+C e Ctrl+V. Para não dar zica aí, beleza? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, abriu chave, fechou chave. Em cima do construtor, duas propriedades para aluno. Só para a gente diferenciar aí. Então, eu vou colocar prop, string, RA, prop, bool, aprovado. Bool de goleiro, beleza? O que está faltando nessa classe aqui? Falar que ela herda a pessoa. Então, per class aluno, dois pontos, pessoa. Então, fazer a herança aí, beleza? Fazer a herança de pessoa. Qual que é a diferença que eu escrevi que apareceu? String com S maiúsculo e minúsculo? Isso aqui é o tipo primitivo. Sim. String maiúsculo é a classe string. No nosso caso aqui não ia ter problema, tá? Só que normalmente a gente cria, já que é uma classe, então em cima daquela classe eu posso instanciar alguma coisa. E não é o que a gente está precisando. O que a gente está precisando é definir que essa variável ela já é do tipo instanciado, então do tipo primitivo, string. Entendeu? Eu poderia criar maiúsculo, ia funcionar naturalmente, mas não é o nosso caso aqui. Para fazer o correto, quando eu uso string maiúsculo, eu deveria instanciar alguma string. Mas o nosso aqui nem precisa. Beleza, aluno? Todo mundo? Próxima classe. Dentro de administrativo, novo item, nova classe, professor. Professor. Copio o namespace. Então, namespace copiado. Namespace copiado. Em cima do construtor. Então, namespace, copio o namespace, construtor, em cima do construtor, prop, professor tem double, salário, professor tem carteira de trabalho, Todo mundo? Ctrl Shift B. Ctrl Shift B. Vê se compila, sem erro. Beleza. Tudo bem. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem pessoa tem código, tem nome, tem CPF, tem mais algum aí, não tem? Data de nascimento. Data de nascimento. Aluno tem RA e se está aprovado. Professor tem carteira de trabalho e salário. Beleza? Isso aqui é classe. A gente precisa armazenar esse negócio num banco de dados. O banco de dados nosso é relacional. A gente não vai usar um banco de dados orientado a objeto. Existem bancos de dados orientados a objeto, beleza? Só que não tem um grande player por trás desses tipos de banco ainda. Então, a maioria das empresas utiliza banco de dados relacional. E vai continuar usando por muito tempo, beleza? Teve já uma melhoria aí que era, antigamente a gente tinha só relacional, hoje a gente tem banco de dados objetos relacionais. A maioria dos SGBDs modernos são objetos relacionais. Ajuda um pouco, beleza? Qual que é a ideia? Eu preciso transformar esse diagrama em banco de dados. Então, quando você tiver uma herança, você vai pegar toda a herança e vai criar uma tabela. Beleza? Vai criar uma tabela no banco de dados.
Vocês já começaram a criar tabela lá com a Silmar. Qual que era o nome da tabela lá? TBL. O nome do treco, né? Pessoa. Pessoa. Beleza? Você vai criar uma tabela da superclasse. Pegou uma herança? Pega a superclasse e cria uma tabela. Ah, eu tenho 2 tipos de professores. Eu tenho 50 mil tipos de aluno. Em uma tabela. Beleza? Herança é uma tabela. E aí você vai criar os campos. Quais são os campos? Como é que vocês estão nomeando os campos lá? O quê? TBL, pessoa, código. Ah, senhor, mas é um padrão diferente. Ela tem o padrão dela, eu tenho o meu. Beleza? Assim como você pode criar o seu. Posso chegar aqui e posso colocar direto código? Pode. É ruim pra caramba colocar direto código. Beleza? O padrão dela é legal, PS_código. Também é bacana. Beleza? Eu gosto de usar o nome da tabela inteira. TBL, pessoa, código. Beleza? Tanto faz o padrão. Beleza? Então a gente vai criar desse jeito aqui. TBL, pessoa, nome. TBL, pessoa, CPF. TBL, pessoa, data de nascimento. Beleza? Peguei tudo que está na superclasse, coloquei ali. Vai pegar tudo que está nas classes filhas e vai colocar ali. Então, TBL pessoa RA, TBL pessoa aprovado, TBL pessoa carteira de trabalho e TBL salário. Beleza? Beleza, todo mundo? Peguei o que está no aluno, coloquei, peguei o que está no professor, coloquei. Esses campos aqui, ó, esses campos, eles podem ser obrigatórios. Beleza? Então esse aqui é obrigatório. Esse daqui do aluno e do professor não podem ser obrigatórios. Por que não? Porque se eu colocar um professor no banco de dados, os campos de aluno vão ficar em branco. Se eu colocar um aluno no banco de dados, os campos do professor vão ficar em branco. Beleza? Como é que eu diferencio um aluno de professor? Como é que eu diferencio um aluno de professor? O que eu posso fazer para diferenciá-los? Ah, eu vou fazer então consulta. Onde o RA for not null, isso é aluno. Onde o salário for not null, isso é professor. Beleza? Não. Você vai fazer o quê? Você vai criar 0, 1. Ah, eu tenho mais aluno. Beleza. 2, 3, 4. Tem mais professor. 5, 6. Cada classe filha ganha um número. Beleza? Então aqui a gente vai criar tipo. O tipo 0 traz para mim todos os alunos. Select, asterisco from, TBL, underline, pessoa, tipo, igual a 0. Traz para mim todos os professores. Select, asterisco from, TBL, pessoa, onde TBL, tipo, é igual a 1. Beleza? Beleza? Mas por acaso eu letra também, né? Não. Trabalhar com letra, quem trabalha com Delphi lá, aí trabalha com letra. Quem trabalha com .NET não trabalha com letra. Então, na verdade, sim, a gente não precisa, né? A gente pode trabalhar com um time-int, que é mais rápido do que uma string. Beleza? E ao invés de você colocar um char ou uma string, você põe um time-int, que é um tipo de dados mais rápido. Então, o que a gente vai fazer? Esse time-int é em forma de letra? Ele é uma versão short do int, do integer. Ah, tá. Você vai para o segundo vez que você vai trabalhar com o número. Isso. Então, um time-int é um número. Ou byte. Ou poderia ser um byte, só que o byte ele é maior que um time-int. O que a gente vai fazer então? Abrir o MySQL Query Browser. Vocês já mexeram com ele, né? Não? Não tem problema, não precisa com medo. O professor não é também da pessoa? Oi? Isso, faltou aqui então. Professor, obrigado, Valéria. Faltou aqui, ó. Professor herdar pessoa. Então todo mundo aí, ó. Professor herda pessoa. Obrigado. Tudo bem. MySQL Query Browser. MySQL Query Browser, tá aí, ó. Prazer, muito prazer para ele. Você vai colocar aqui, ó. Qual é o servidor que eu quero acessar? Localhost. Localhost está escrito lá do lado, ó. Localhost. É com H, beleza?
e-mail, username root, R-O-O-T, e o password de vocês acho que é aluno. Beleza? Dá um ok, vai aparecer a mensagem, você dá um ignore para a mensagem. Ele está falando, oh, você não vai acessar o banco de dados não? Não quero saber disso, ignora. Vai abrir o MySQL Browser. Os dados para acessar são esses aqui, ó. Localhost, localhost 3306 root e aluno. Beleza? O que está faltando para a gente aqui? Para completar a string de conexão. Eu tenho data source, eu estou usando a porta padrão, não tem problema. O usuário está lá, senha está lá. O que está faltando? Banco de dados. Então está faltando a gente criar aqui o esquema. O nosso esquema vai ser exercício herança. Beleza? Todo mundo? Então, exercício herança. Esse vai ser o nosso esquema. Então, para criar um novo esquema, você vem aqui, ó, botão direito, nessa área branca aqui, ó. Nessa área branca aqui, ó. Botão direito, create new schema. Create new schema. Nome dele, tudo minúsculo. Exercício herança. Exercício herança. Ok. Criou o exercício herança aqui em cima. Beleza? Vocês estão criando tabela lá, não estão? Não? Não ainda? Não precisa ficar nervoso. Botão direito aqui, ó. Botão direito. Create new table. Nome da tabela. Nome da tabela vai ser TBL, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. TBL, underline, pessoa. TBL, underline, pessoa. Beleza? Todo mundo? Campo. 2 cliques aqui, ó. Coluna. TBL, pessoa. Código. Código. Tipo de dado. Eu vou só dar um tab, ó. TBL, pessoa, código tab. Ele vai colocar para mim integer, not null, beleza? Ele é obrigatório e ele é auto-incremento. Ele é primary key. Beleza? Vou diferenciar aluno de professor e de qualquer outra coisa que tenha no banco de dados através da primary key. Eu não vou colocar CPF como primary key. Eu não coloco. Eu coloco normalmente um código. Beleza? Por quê? Porque é um dado menor do que, por exemplo, o CPF. Beleza? Mas ó, é óbvio que com a Silmara vocês vão querer criar, ela vai querer criar o CPF como primary key. Porque também é algo único. Beleza? Pessoa, código, na linha de baixo. Na linha de baixo. TBL pessoa. Nome. Nome vai ser varchar 255. Varchar 255. TBL pessoa. O que tem lá agora? CPF. CPF vai ser um varchar de 15. TBL pessoa, data, nascimento, vai ser só date, eu não vou pôr date time ainda, só date, ele também é obrigatório. Então TBL pessoa, data, nascimento, date, beleza? Os próximos, eu vou criar aqui já o TBL pessoa tipo. Tipo vai ser um tinyInt, abriu parênteses 1. TinyInt abriu parênteses 1. O tipo também é obrigatório. Beleza? Tint ou tinyInt de 1. Abriu parênteses 1. Só observa aí para ver se ele não fechou 2 parênteses, tá?
negócio aí, ó. Então, na linha do tipo, eu vou colocar aqui, ó, comentário. O comentário vai ser 0 é aluno, 1 professor. Deixa eu só aumentar aqui. Comentário. Comentário vai ser 0 aluno, 1 professor. Beleza? Próximo campo. Próximo campo é RA. RA ele é varchar. Varchar com os 15. E ele não pode ser obrigatório. Não pode ser obrigatório. Então desmarca aí o note null. Beleza? Desmarca aí o note null. RA, o que mais tem lá? Aprovado. 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 Existe o tipo booleano, só que a gente vai trabalhar com tyneint. Tyneint de 1. Também não é obrigatório. Então, aprovado, tyneint de 1. Próximo. Aprovado. Agora são os campos do professor. O que eu tenho? Salário. Salário vai ser o quê? Vai ser um decimal 10,2. Salário vai ser decimal, abre parênteses, 10,2. O que isso significa? 7 números antes da vírgula, vírgula e 2 campos depois da vírgula. 2 números depois da vírgula. 7, porque tem a vírgula, né? Então 7,2. Salário. DB pessoa, carteira, trabalho. Carteira de trabalho vai ser um varchar de 255. Também pode ser nulo. Todo mundo beleza? Dá uma conferida aí, ó. Dá uma conferida aí. RA, aprovado, salário e carteira de trabalho podem ser nulos. Beleza? Então, campos de aluno e professor podem ser nulos. Dá um apply changes. Essa aqui, ó. Essa aqui vai ser SQL. Vocês vão criar na mão lá com a Silmar, ó. Beleza? Vocês vão criar na mão lá, vão ficar sossegados. Vou executar e vou dar um close. Aqui está a minha tabela. Exercício herança, pessoa com a tabelinha. Beleza? Todo mundo executou, funcionou? Não. Quem não funcionou? Nossa, mano.
assinatura do MySQL. Instalar o MySQL Server. Todo mundo funcionou? Ligado? Chegou sozinho? Primeiro é Eu acho que alguém botar sem querer. Todo mundo beleza? Todo mundo beleza? Todo mundo? Tudo bem. Você vai fechar esse cara aí, ó. Só fechar o mais quente. Você não vai olhar para ele por enquanto. Beleza? Muito bem. O que está faltando para a gente ali, ó? Ali do lado ali, ó, a gente já tem classe, a gente já tem. Beleza? Então classe a gente já tem. Banco de dados para aplicação a gente já tem. Está faltando algumas coisas aqui, né? Então vamos adicionar o Mapped. O Mapped, ele vai ficar dentro de app code. Então, vocês vão pegar lá o arquivinho mapped.zip, vão descompactar esse arquivo que vocês baixaram lá no site e vão adicionar dentro de app code. App code, botão direito, add existing item. Beleza? Então pega o mapped, descompacta, ele vai gerar o mapped.cs, botão direito no app code, add existing item. E vai procurar esse arquivo que você descompactou aí na sua máquina. Todo mundo beleza? Então, Mapped adicionado na aplicação. Mapped está adicionado na aplicação. Dentro do app code. Tudo bem. O que mais que a gente colocou aí, ó? Então, ok no Mapped. Beleza. Vamos adicionar o driver agora. Para adicionar o driver, o namespace já está lá. O namespace, nesse cara aí, ó, já está definido como FATEC. Porque ele está nesse nível aqui, ó. FATEC. Beleza? Poderia até, se quiser, colocar o fatec.web herança. Aí fica completinho. Então, no Mapped, troquei o namespace dele para FATEC web herança. Beleza? Então, FATEC web herança. Beleza? Você gostou do mini curso? Eu não, eu ia bem, o Mapped, mais pra frente eu explico ele mais passo a passo aí. Foi um arquivo que eu criei, beleza? Para dar essa facilidade ali no controller, entre controller e banco de dados. Então, é igual o que alguns alunos vieram perguntar na aula passada. Ô senhor, tem algum livro para trabalhar desse jeito? Não, não tem. Desse jeitinho aqui não tem. O que você encontra livro e curso é para criar aplicação web, criar aplicação ASP.NET, beleza? O que é importante nesses cursos, livros, é você entender a sintaxe, entender os componentes, beleza? Aqui é um jeito que a gente, que eu mostro, que independente do tamanho da sua aplicação escala. Então, se sua aplicação crescer, a sua aplicação ela vai escalar. Se você pega a maioria dos livros e dos cursos, vocês não vão ver essa estrutura. Se for trabalhar com ASP.NET, vocês vão trabalhar, na maioria dos
com conexão direta no que eles colocam de Object Data Source. Então, ao invés de criar na mão as camadas, não. Eles normalmente colocam um Object Data Source e do Object Data Source já conecta no banco de dados. O framework já cria os métodos para tudo, para inserir, atualizar, consultar, deletar. Beleza? Bacana, extremamente rápido. Essa forma está no site, lá no meu site, que é o mini curso. O mini curso eu montei ele desse jeito, que é mostrar do jeito que a galera usa. Beleza? Então essa forma aqui é um pouco diferente. Porque a gente precisa de duas coisas. A aplicação escalar, o que é isso? Se aumentar o meu público, a minha aplicação suporta, e se a minha aplicação evoluir, eu tenho facilidade. Beleza? Com o Object Data Source, que ele cria datasets, você não tem tanta facilidade de evolução da aplicação. Mas dependendo do que você for fazer, também funciona, é mais rápido. Beleza? Então só tomar esse cuidado aí. Eu até falei para alguns, sugiro fazer o curso MVA lá do Microsoft Virtual Academy, né? Lá do cursinho da Microsoft Virtual Academy, curso de C# Essentials. Então, bacaninha, vai lá, vê o códigão, vê os componentes, é o suficiente, beleza? Oi? É de graça, está no site da MVA. Então, você procurar por Microsoft Virtual Academy, você vai criar uma continha live, né? Uma conta Hotmail, alguma coisa assim. Aí você logou, você consegue se inscrever nos cursos. Os cursos são gratuitos, tem um monte de curso lá. Beleza? Beleza? O mapa de todo mundo? Deu tempo aí, Jonas? Apareceu. Quem falou isso? Não era certo. Beleza? O que está faltando pra gente? Colocar o drive. No mesmo nível de app code, você vai dar aqui ó, na solução, botão direito, new folder. Na solução, botão direito, new folder, bin. B maiúsculo e N minúsculo. Bin. Peraí, repete, por favor. Botão direito aqui na solução, new folder. Botão direito na solução, new folder. Nome da pasta, bin. Todo mundo? Beleza. Botão direito na pastinha bin. Add existing item. E vai procurar o MySQL aí. MySQL data DLL. MySQL data DLL. O MySQL data DLL não é o MySQL, beleza? Ele é o driver de conexão de uma aplicação com o MySQL. Então é um driver que permite acessar o MySQL. Beleza? Todo mundo beleza? Muito bem. Então, mais um ok lá, né? Driver tá ok. O que está faltando pra gente? String de conexão. String de conexão a gente vai criar dentro de webconfig. Então aqui ó, web.config. Vocês vão encontrar aí ó, descendo um pouquinho, vai ter aqui ó, app settings. App settings. Dentro dele a gente vai criar uma variável. Eu vou explicar a vantagem de criar essa variável. Então, app settings, isola ele aí, ó. App settings. Vocês vão abrir, então eu tirei a barrinha e o maior, beleza? E vou colocar maior. App settings, maior. Ele foi e completou para mim. Então não tem erro de digitação aí, beleza? App settings, vou criar uma variável. Aqui dentro eu vou colocar adicionar, eu vou adicionar uma chave. O nome dessa chave vai ser str conexão, o C maiúsculo, poderia ser minúsculo, poderia ser outro nome, tanto faz, beleza?
valor dessa variável. O valor dessa variável vai ser o seguinte. Database. Qual que é o nome do banco de dados? Exercício herança. Database, o D maiúsculo, igual exercício herança, ponto e vírgula. Exercício herança, ponto e vírgula. Espacinho. Data, espaço, source. Data, espaço, source. Igual. Qual que é a fonte de dados? Qual que é o servidor? Local, host, ponto e vírgula. Data source igual ao local host. Próximo, user, espaço, ID. Vai ser put, ponto e vírgula. Todo mundo? Próximo, password igual aluno. Password igual aluno. Aluno, password é aluno. Ponto e vírgula. E um último parâmetro aqui que eu vou estar adicionando para não ter um pool de conexões. Então vai ser pooling igual a false. Eu não vou trabalhar com pool de conexões. Eu vou explicar por que eu não vou trabalhar por enquanto com pool de conexões. Pooling, com 2 Os, igual a false. Beleza? Essa é a string de conexão. O nome da string de conexão está aqui como str conexão. O mesmo nome que você colocou aqui tem que estar no mapped. Então, o mesmo nome que você colocou aqui, ó, str conexão, é o nome que tem que estar dentro do método connection do mapped. Então, abriu o mapped, método connection, mais para a direita tem aqui, ó, str conexão. É a mesma variável, beleza? Beleza? É o único ponto da aplicação que a gente vai fazer referência à string de conexão. Se eu trocar o banco de dados de local para servidor, onde que eu vou? Webconfig. Chego aqui, troco data source. Em vez de colocar localhost, eu ponho o IP. Ah, troquei o usuário. É aqui que você vai trocar. Beleza? Beleza? Troquei o banco de dados de lugar. É aí que você vai mexer. Beleza. Na sequência, todo mundo beleza? Tá aí? Todo mundo? Tudo bem. Na sequência, a gente vai criar a primeira classe que vai permitir acessar o banco de dados. Então eu vou primeiro fazer o cadastro de um aluno. Beleza? Quem faz cadastro não é classe, não é model. Quem faz cadastro é persistência. Persistência no banco de dados. Eu vou armazenar no banco de dados. Então, persistência administrativo, botão direito. Adicionar um novo item, adicionar um novo